Olá, igreja. Olá, família. Bom dia. Acho que tive a oportunidade de dizer bom dia a quase todos. Acho que não disse, fica agora. A semana foi boa? Categoria. Tenho a certeza que me estão a ouvir bem. Não sei se estão a ouvir muito alto. Está alto? Ok. Se puderem pôr um bocadinho mais baixo. É porque eu empolgo-me. Boa. Então, a semana foi boa. E a leitura foi boa? Quem é que leu? Quem é que fez os desafios lançados? Leram? Nem olho para caras para não ficar desmotivado. Leram? Amém. Está melhor assim? Tá, acho que sim. Senão depois tenho que esforçar a voz para esta malta me ouvir. Obrigado, Anjo. Espetacular. Boa. Temos estado a construir uma história. A história que Deus colocou nos nossos corações. Temos feito bem devagar. E hoje vai ficar claro para vocês porque é que nós estamos a fazer isto bem devagar. Porque se fosse de outra forma, estávamos todos perdidos e voltávamos ao mesmo. Boa, então a primeira, temos estado a construir a história e começamos com o início, não é? Mostrando que queremos e sentimos claramente Deus a falar ao nosso coração já desde o ano passado, mas este ano queremos tornar isso bem real. Somos igreja, somos família, com foco e propósito, não é? Ou seja, a igreja aponta uma igreja com foco e com propósito. Depois disso, tivemos a falar, ou seja, da importância de ser uma igreja simples. Já fui fazendo várias pregações e a semana passada senti a importância de falar da importância da igreja, passando a redundância. O quanto realmente é fundamental a igreja. Foi muito focado, ok? E quanto é fundamental? No propósito e no plano do nosso Deus, ok? E vimos várias coisas essenciais. Lemos como escrituras base, utilizamos Efésios 3, de 1 a 5, não é? E falei da importância da igreja por causa exatamente da questão de não entrarmos nos modos errados, não é? Se lembram dos 3 modos apresentados, mas tinha a ver com a religião, ou seja, o facto de sermos religiosos, tinha a ver com o facto de estarmos anestesiados, ok? E depois, no final do dia, o modo importante, estava a faltar um errado, podem rever a pregação, mas não interessa, porque o objetivo era chegar ao modo correto, que era o modo discípulo do reino. E então, em Efésios 3, versículo 1 a 5, nós lemos, para falar sobre a importância da igreja. Estou a fazer um resumo muito rápido, ok? Só para ligar na pregação de hoje. Qualquer dúvida podem perguntar no final, ou depois podem também rever a pregação e falar na mesma. Eu adoro quando as pessoas vêm falar sobre o que as pregações falaram com eles, quando acrescentam escrituras, quando até perguntam, olha, podes-me explicar um pouquinho mais sobre este tema também? É fabuloso. E é isso que nós queremos. Não queremos aqui uma interação que vem aqui, uma pessoa importante, normalmente quando é o Cláudio Sérgio ou outros a pregar, eu sou o menos importante de todos, vem aqui e fala e está a falar. Não, falem, partilhem. Até se não concordarem com alguma coisa, falem em amor. Ok? É importante que nos ajudemos a edificar uns aos outros e a construir a igreja de Cristo. Amém? Então lemos Efésios 3, 1 a 5 e focamos-nos muito em Efésios 4, versículo 3, que falava assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ok? E como viram, nós partimos este versículo em 3, ok? Que era todo esforço para conservar a unidade. A segunda parte, a unidade do Espírito. E por fim, pelo vínculo da paz. Entendemos que a unidade é fundamental, ok? A primeira parte é fazer todo o esforço para conservar a unidade. A unidade é fundamental e nós não temos que mudar a volta a isso. Porquê? Cristo sofreu horrores, como diria a expressão portuguesa, sofreu horrores imenso para quê? Para que houvesse uma unidade debaixo dele, no seu corpo, em que ele é a cabeça. Cristo orou pela unidade dos que acreditavam nele e pelos aqueles que ainda iriam acreditar. Amém? E a unidade, o que é que faz? O que é que refletia? A unidade mostra o grande amor de Deus. E então, tem que ser feito um esforço, temos que nos aplicar nisto, ok? No entanto, esta unidade é uma unidade feita pelo Espírito, ok? O Espírito Santo de Deus é que faz esta cola, esta unidade, nos cola uns aos outros. E por fim, se isto acontecer, aliás, ou por fim, isto vai acontecer como? Tendo Cristo Jesus nas nossas vidas. Ele é que é o vínculo da paz.
Foi ele que nos colocou em paz entre nós e Deus. Ou seja, porque o pecado cria inimizade, cria separação entre nós e Deus. Então Jesus Cristo veio trazer essa paz, veio nos redimir, ok? Tornando-nos justos aos olhos de Deus, para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Incrível, não é? Depois continuamos por ali fora, né? Continuamos no 4 e no 5 e vimos quais eram, então, os frutos, não é? Ou o que daí adivinha se realmente seguíssemos este versículo que acabamos de ver. Mas antes disso ainda vimos também o que é verdadeiramente a unidade do Espírito. E foi curioso, temos 7 coisas que fala, que é um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma fé, um batismo, um só Deus. E começa tudo com um, não fui eu. É a Escritura que diz. Podem ler lá, está lá escrito uma, falar da unidade. Muito bem. Assim, creio que ficou claro para todos, diria eu, que é fundamental para os discípulos do reino viverem e perceberem qual é a importância da igreja. Amém? Só assim poderemos viver com foco, só assim poderemos viver com propósito. Hoje, então, pegando nisto, vamos perceber a importância, então, de como viver como igreja. Ou seja, a igreja não é só simplesmente o facto, não é? Tirou ao ar, ficou a igreja, não é? E assim está. Não, há que haver realmente um propósito e há que viver focado. E é isso que nós temos estado a trabalhar, aliás, a construir esta história toda, para começar então a perceber que, de alguma forma, há um grande objetivo. O objetivo é crescermos, como falamos até aqui, crescer em maturidade, ou seja, o crescimento espiritual, não é? Passo a passo, comecemos como bebés até irmos crescendo e completamos a carreira, como o Paulo falou. Esperamos nós, no nosso fim de vida, poder realmente clamar o que o Paulo clamou ou escreveu na palavra. E é preciso entender que tem que ser claro, tem que haver movimento, tem que haver alinhamento e tem que ter foco. Eu sei que parece muito técnico, estamos a falar uma pregação do domingo, mas por isso é importante que percebam isto e vocês vão perceber cada elemento deste processo, mas vão percebê-lo nas Escrituras. Para cada um, por isso desafiei a semana passada, quem leu, já pode entender um bocadinho o que é que estamos aqui a falar e por que é que estamos a falar sobre isso. Até aqui, dúvidas, perguntas? Alguém tem alguma pergunta aí em casa? Não posso responder, escrevam que depois a gente diz alguma coisa, depois liguem. Aqui, alguém tem dúvidas? Não? Tudo claro? Espetacular. Uma igreja que aprende rápido. Amém. Então vamos começar com um dos versículos que li a semana passada, ok? Em Hebreus 10, versículo 22 a 25. Hebreus 10, 22 a 25. Diz assim: assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? A palavra de Deus é verdadeira. Aliás, eu tenho estado a falar com uma pessoa que ela tem estado a colocar algumas dúvidas. É uma pessoa que já tem alguns anos supostamente de crente, vou-lhe chamar crente, ok? E ele está em algumas dúvidas existenciais, que é verdade, e elas, é pena se calhar ser o tempo agora, mas ainda bem que questionou. Então, a ver acerca da questão de questionar sobre a igreja, a importância de perceber a essência da igreja, de alguma forma a pessoa está a passar por isso. Então eu comecei também, estava a ler um livro sobre isso, e é realmente sobre as evidências que há atrás da evidência da verdade da Bíblia. Não há vários livros a escrever contra, há vários livros a escrever sobre o facto de ele dela ser escrita por homens, essa história escrita por homens, inspirado por Deus, e depois quem constituiu, depois foi o Império Romano que juntou a Bíblia. Assim,
escavem, procurem e vão à essência e percebam realmente o quanto foi constituído e que não tem nada a ver com o Império Romano, o quanto realmente as escrituras são válidas. É tão interessante ver e pesquisar. Eu comecei a ler e ver, e depois se alguém quiser pode falar comigo, eu posso vos dar referências. A crítica textual da palavra, a validação. Se uma guerra é válida, e este é o argumento mais fácil que nós usamos por vezes, não é? Se uma guerra é tão válida, não é porque uma guerra que não assistimos, mas que validamos porque está escrita, sei lá, ou um romance ou uma coisa assim parecida 600 vezes, as reproduções e as evidências que existem da Bíblia superam de uma forma enorme. E é válida. Ou seja, se queremos acreditar que o que foi escrito até à tradução de hoje, que é válido, temos bastantes argumentos para isso. E depois temos que perceber então, entrar à segunda parte, que é verdadeiramente acreditar nela e na sua verdade. Ou seja, que é realmente aquilo que nos aproxima de Deus. E havia uma coisa também muito interessante, eu estou-me a desfiar completamente do foco, mas estou-me a lembrar disto, acho que é importante, que tem a ver com a questão que é, uma coisa é ela ser verdadeira, ou seja, estar na verdadeira, uma coisa é ela ser fiel ao que está escrito, ou seja, o que foi escrito de início, não é? Passaram imensos anos, até agora, não é? Várias línguas, vamos assim dizer, traduções, isso é fiel, isso é feito por números de manuscritos e por aí fora. A segunda coisa é se o que diz é verdade. Se faz sentido, não é? E havia muitos a dizer que há muita teoria acerca de dizer que esta história de um Deus que morre e que ressuscita, que é uma coisa que é imitado de Deus pagãos. Mas verdadeiramente, antes da história de Cristo, e se forem pesquisar historicamente, é uma coisa interessante, foi o livro que andava à volta, não há nenhuma história que verdadeiramente tenha havido um suposto filho de Deus que tenha morrido, que tenha ressuscitado. Por isso, ou seja, até nisso, a palavra é original, é verdade, não é? Mas são interesses e detalhes interessantes, muito bons e fabulosos, e é isto que me faz apaixonar pela palavra, ok? Faz-me apaixonar pela palavra por causa do facto principal, porque isto são estruturas que nós temos que abanar em nós. Nós temos que perceber qual é a raiz da nossa fé. É o pastor que fala. Muitas das vezes é, infelizmente, não é? Mas não, a raiz da nossa fé é a palavra de Deus, é onde nós nos enraizamos. Então, se temos a igreja, porquê é que a igreja é importante? Se temos a Bíblia, porquê é que a Bíblia é importante? Ou porquê é que ela é verdadeira? Porquê é que a gente vive isso? Ultrapassando isso tudo, temos os pressupostos e as fundações para vivermos de forma inabalável. Amém? Ou vivermos com os princípios, se não acreditamos, também podemos chegar a esse ponto, deixamos que tudo que está e que foi falado não faz sentido, vivemos disso. Isso é importante para percebermos o quê? Se vivemos com um propósito e com foco nisso, ou seja, a igreja não é um aglomerado de pessoas, não é? Que estão simplesmente lá por estarem, não se atirou, como eu estava a falar, pessoas ao ar e caíram algumas na igreja, está feito. Não, isso não é o propósito da igreja. O propósito da igreja, o fundamental da igreja, ok? É o quê? Vivermos a Cristo. Amém? E esta frase que parece estranha tem muito à volta disso. Mas, no entanto, ontem estivemos a passear com os nossos filhotes e fomos até à praia. Estava um dia interessante. Estava um dia muito, muito bom e a praia estava cheia. Mas a praia estava cheia de quê? De pequenos grupos de pessoas com interesses diferentes. Eles estavam na praia, estavam a usufruir da praia. Ok? Mas uns queriam jogar futebol, outros queriam simplesmente ouvir música, outros queriam apreciar a paisagem, não é? Estava um dia muito, muito bonito à beira da praia, outros queriam correr, outros queriam fazer montes de coisas. Eu estava lá, os meus filhos a brincar na areia, eles estavam ali a tirarem um ao outro, a pôr-se, e poucos estavam a fazer a mesma coisa. O que é que eu quero dizer com isto? O mesmo acontece com a igreja. Se nós não tivermos o propósito e se não formos focados, que é, temos um conjunto de pessoas que se juntam, por vezes até em pequenos grupos, e vivem situações diferentes. Não, por isso é que nós estamos a fazer com cuidado e com passo a passo, porque queremos juntar todos no mesmo barco e seguir a viagem com o mesmo propósito. Queremos que todos que aqui estão não sejam nem turistas, ok? Não sejam turistas, não sejam agentes de viagens e que todos sejamos guias turísticos. Do quê? Do reino dos céus. Amém? Como vimos em Hebreus, é muito importante então juntar-nos como igreja. E a importância está escrita ali nas Escrituras para quê? Para nos edificarmos uns aos outros, para nos levantarmos, ok? Cristo no centro, foco e propósito. Por que isto é importante? Também percebemos
a essência aqui da igreja? Porque é que nós vamos investir algum tempo em explicar qual vai ser o processo que vamos viver? Porque é que ele é claro? Ou seja, porque é que vamos explicar o como? Vamos explicar porque é preciso entender também que há várias igrejas. Okay? Não nos enganemos disso. Nós não andamos aqui a lutar por nenhum crente ou por nenhuma ovelha, nós lutamos por vidas para o reino. Okay? Mas a importância é perceber que a igreja à ponte é constituída por um conjunto de pessoas, ok? E a cultura e a forma de viver do reino, embora seja transversal, mas há igrejas que apostam e que se focam mais em determinados pormenores, nós vamos nos focar mais noutros, vamos viver de acordo com o que Deus colocou no nosso coração. E por isso é importante, volto a dizer, e agora já estou a ser, entre aspas, a reforçar a ideia, que é, vamos viver de acordo com o que Deus colocou no nosso coração. Pode haver igrejas que supostamente fazem mais, não, se queira lá isso dizer o que quer, de acordo com a nossa visão, não é fazem mais ou menos, fazem o que realmente Deus colocou no coração deles. Nós vamos nos focar muito neste processo de crescimento. Então, claro, movimento, alinhamento e foco. Vamos colocar um pin, como diria acho que é no Toy Story, vamos colocar um pin nessa ideia, não sei se é o Toy Story, vamos colocar um pin aí nessa ideia e voltamos já aqui ao processo. Para quê? Para irmos à igreja primitiva. Atos 2, 42 em diante, aqueles que leram também, eu quero acreditar que foram quase todos, não foram aqueles que perderam a Bíblia durante a semana, que eu sei que eles perderam a Bíblia. Amém? Com misericórdia no caso. Atos 2, 42 e 47, podem abrir. Ok? Estamos em Atos 2, 42 e 47, que fala assim. Eles, quem está a falar? Os novos crentes, não é? Ou seja, vamos chamar assim novos crentes, para depois irmos aos tipos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Conseguem perceber aqui algum método? Não. Havia alguma forma? Por que é que Lucas escreveu isto? Para mostrar como é que realmente viviam os discípulos de Cristo. Eles dedicavam-se ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E o que é que acontecia? Eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Igreja, unidos, um propósito, têm tudo em comum. Ok? E o que é que ela faz, a igreja? Dedicam-se ao ensino dos apóstolos, ou seja, à palavra, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E qual era o reflexo disso? Novas vidas iam sendo acrescentadas. Havia crescimento e novas vidas iam sendo acrescentadas. É muito interessante e muitas vezes damos muita pouca atenção a isto, que é, no início do versículo, diz assim, tendo a simpatia de todo o povo. Ou seja, eles viviam desta forma e tinham a simpatia de todo o povo. Ou seja, eram pessoas de boa fama. Okay? Pessoas agradáveis. O que eu quero dizer com agradáveis não quer dizer que sejam pessoas que vão viver de acordo com os princípios do mundo. Têm que ter foco e dizer não. Mas eram pessoas que realmente eram apreciadas. Ok? E isso é interessante, porque muitas vezes nós achamos que para viver de uma forma que não é do mundo, as pessoas todas nos vão virar costas. Não. Nós vivemos mostrando o amor de Deus, com certeza teremos a simpatia do povo. Claro que também teremos pessoas, e acontece, nós sabemos, não é? Fala a palavra, bendito aqueles que são perseguidos em meu nome, não é? Pessoas que não estarão de acordo. Mas podemos ter a simpatia também do povo, mostrando o verdadeiro amor de Deus e a sua palavra. Então, Atos 2:42, eu quero focar aqui de uma forma muito rápida nas 4 partes essenciais da igreja primitiva. Porquê? Porque nós vamos tentar viver, digo tentar porque nós temos esta intenção, vamos ser focados, mas podemos falhar, mas é esse o nosso intuito, ok? De viver com estes 4 princípios bem
fundados, e depois vocês vão perceber mais à frente, não hoje, não sei se no próximo domingo, como é que nós estamos a pensar viver estes pontos. Mas é muito importante que tenhamos noção, então, primeiro, ao ensino dos apóstolos. O que é que quer dizer isto do ensino dos apóstolos? Estamos a falar da palavra. Os apóstolos eram a palavra viva, porque eles estavam perto, tinham estado perto de quem? Lado a lado com Cristo. Eles tinham vivido, tinham experimentado, tinham aquela revelação fresca que depois iriam através da palavra, e eles e os outros que estiveram ao seu lado, através da palavra, escrever e chegar até nós. Mas, ou seja, e eles sabiam que era fundamental, ok, partilharem essa verdade, e as pessoas sabiam que não podiam nem deviam fugir dessa verdade. E porquê que é importante isto para a igreja nos dias de hoje? É tão fácil, igreja, mas tão fácil fugirmos da verdade. Para parecermos sexys, para parecermos agradáveis, para parecermos fixe. Esta semana a Isa partilhava uma coisa comigo de uma igreja grande, conhecida em Portugal. Eu fiquei, acho que ela ficou mais chocada do que eu, porque infelizmente já não me choca tanto. Mas o pastor principal dessa igreja falava sobre a importância do poder da mesa. E quando nós ouvimos a palavra, até percebíamos onde é que ele queria chegar. Ou seja, eu que conheço as escrituras conseguia perceber onde é que ele queria chegar. Ele estava a falar que na mesa Deus não aponta o teu pecado, vai-te redimir. Na mesa o que ele quer verdadeiramente é acolher. Você consegue perceber a história, perceber que Cristo está no centro, que Cristo é a essência da mesa, da ideia da mesa, né? Deus convidou-nos para se sentar. Mas no final termina, porque nós precisamos do poder da mesa. Desculpa, o poder de Cristo, que há em Cristo, ou do poder da mesa? A mesa faz algum sentido sem Cristo? E quando nós tentamos fazer, e por isso é que é muito simples, igreja, eu não estou a julgar, aliás, estou a julgar, infelizmente estou, sim, a trazer julgamento sobre o que estava a ser falado, mas o que eu quero dizer é, eu não quero focar na crítica, porque todos nós estamos sujeitos a distrair-nos com algum pormenor que achamos que é espetacular, vai fazer super impacto, mas é muito importante que nós possamos ser réguas uns dos outros, ou pêndulos, ou não sei como é que se chama, prumos, okay, uns dos outros, não para estarmos a criticar e a destruir, mas para nos estarmos a edificar e manter-nos firmes na palavra. A palavra é espetacular, tem coisas incríveis, mas escusamos de estar a inventar para torná-la de forma mais apetecível, ok? Não precisamos. Por isso é importante mantermos firmes. Então, a palavra tem que ser fundamental e não fugirmos da palavra, não fugirmos nem tentarmos fazer derivações que não estão escritas, nem fazem propósito, nem foco do que está a ser escrito e chegou até nós hoje. Amém? Concordam comigo? Empolgante, a palavra de Deus? Amém. Depois tem uma coisa que eu durante muito tempo não conseguia perceber na igreja, na nossa igreja. Quando nós falávamos, vamos ter um domingo de comunhão, ou vamos para a praia, ou vamos para o parque, ou vamos... A maior parte da igreja não percebia isso, não sei o que é que aconteceu, não percebia isso e não aparecia. E quem aparecia eram pessoas que gostavam de festa, sem dúvida também, mas que se calhar percebiam verdadeiramente qual era a essência. Os que não percebiam, não sei se era uma questão de religiosidade, deixar, aí não vai haver palavra. Muitas vezes até tinha palavra, mas não percebiam da importância de estar juntos, ok? Mas comunhão, do que vemos aqui nas Escrituras, é uma coisa um pouquinho ainda mais profundo que isso, ok? E é isto que nós queremos começar também a ter, e ter esse propósito, por falar da importância de termos igreja, ok? Ou da igreja. Em termos gregos, a palavra é, não sei se alguém já ouviu, koinonia, acho que é assim que se diz, koinonia. Alguém já passou por isso? Não sei, peço perdão pelo meu grego, não é muito bom, mas é importante ir à raiz da palavra, porque aqui é-nos traduzida como comunhão, está bem, mas é se calhar melhor poder acrescentar aqui um pouco mais para percebermos o que é que isto quer dizer. Estamos a falar de companheirismo, estamos a falar de participação, mas acima de tudo estamos a falar que significa partilhar um conjunto de pessoas que partilham algo, ok? Que têm algo em comum. Amém? E aqui na Igreja à Ponte queremos verdadeiramente, termos esta, vou dizer em grego, dá-me um ar mais importante, koinonia. Queremos partilhar de quê? Muita coisa. Mas acima de tudo, o mesmo Senhor Jesus Cristo, a mesma direção de vida, o mesmo amor por Deus, o mesmo desejo de o louvar, as mesmas lutas,
As mesmas vitórias. Lutas e vitórias. Eu ia passar isto rápido por causa do tempo, mas é muito importante que nós percebamos se somos uma família, somos unidade. Se a Paulinha sofre, eu sofro. Se a Paulinha se alegra, eu alegro-me. Ok? Isto igual para todos. Ok? Igual para todos. O mesmo trabalho de viver para Ele. A mesma alegria de partilhar o Evangelho. Temos todos alegria. Não precisam levantar a mão, ok? Estão à vontade, já sabem que em casa podem fazê-lo, que eu não vou ver. Mas será que temos alegria em partilhar o Evangelho? Será que temos alegria em partilhar desta solução que existe em Cristo? O mesmo objetivo de sermos discípulos do reino, o mesmo reino dos céus. Amém? Porque alguns vivem noutro reino. Dizem que é reino dos céus, mas vivem, sei lá, deve ser ali no anexo ao lado, brincadeira. Ok. Queremos ter isto em comum, queremos passar tempos de comunhão, queremos partilhar o mesmo foco e propósito. Amém? Partir do pão. A igreja primitiva. O que é que significa partir o pão? A quem falou? Não sei quem falou. O que é que falou? O que é que significa partir do pão? Ninguém arrisca? Partir do pão. Fazer a ceia. O que é que significa? Partilha, ok. Mas qual é a mensagem que está por trás disso? Cristo disse-nos isso para fazermos o quê? A memória dele. Eles dedicavam só a partir do pão. Há quanto tempo tinha Cristo partido? Um pouquinho, não é? Não era assim muito. Mas eles percebiam da importância de relembrarem isso constantemente, sempre que estavam juntos. A importância de nos lembrarmos que vivemos isto porque Cristo fez isto por nós é fundamental. E nós na Igreja à Ponte queremos lembrar que Cristo é o centro e que vivemos este privilégio porque Cristo fez o que fez por nós. Amém? Por fim, orações. O povo de Deus juntava-se também e orava. Oração como formato, e o que está escrito, um formato de que louvor, de adoração, ok? É fundamental que nós saibamos louvá-lo e adorá-lo, seja com música, seja com palavras. Muitos de nós temos problemas. Eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa, pode parecer, pode enganar, não sou uma pessoa de muitas palavras. Eu não sou uma pessoa que fala eloquentemente. Se tínhamos o Adilson era uma pessoa que se conseguia expressar através de palavras de uma forma incrível. Sou uma pessoa que tem que escrever e depois ando atrás daquilo. Não me sai assim de uma forma muito fluida, 1001 palavras. Por isso, por norma, em termos de oração, eu não sou uma pessoa que consiga estar horas, ou esteja horas a orar ou a falar, a comunicar com Deus e exaltá-lo. Mas não é que ter horas, mas ter tempo de qualidade em louvá-lo e adorá-lo através da oração. Em levantar-nos uns aos outros, em edificar-nos através da oração. Amém? Concordam comigo? Amém. Uma igreja simples vive então assim, com este foco e bem alinhado. Estou aqui a pensar a fazer uma pausa para perceber se eu vou continuar. Nunca consigo chegar à segunda parte. Eu acho que vou parar por aqui. E para a semana vamos então ao processo em si. Mas isto é fundamental e essencial para nós percebermos, e estou a concluir, ok? Percebermos então a importância da igreja, questionarmos a nossa base, que é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus, quando nós questionamos e percebemos que ela é verdadeira, que ela está escrita de forma correta, que é verdade e que faz sentido para a nossa vida, então ela é verdadeira, ok? Nós temos que viver de acordo com a mesma. Entendendo então a palavra, vamos perceber, assim como a igreja primitiva entendeu, vamos perceber a importância de, então, nos focarmos na palavra, nos focarmos na comunhão, nos focarmos no partir do pão e nos focarmos na oração. Se estes 4 pilares essenciais estiverem presentes na vida da igreja, na nossa vida de forma individual, nós vamos estar a viver de acordo com a vontade de Deus.
seremos uma igreja simples, em que tem um propósito: conhecer a Cristo e dá-lo a conhecer. Ele é o centro. Não somos mais nós o centro da nossa vida. E podemos sim, através da nossa forma de viver, dar assim honra e glória ao nosso grande Deus. Amém?